Muito boa tarde. Como é que você está de segundo dia do ano de 2024? Os espíritos são unânimes em dizer que estamos no ápice da transição planetária. Estamos praticamente no dia da prova de recuperação. A metáfora da vida com a escola, para entendermos a transição planetária, ela é perfeita. Assim como nenhum aluno é expulso da escola porque não passa de ano, ninguém que não for selecionado para essa transição planetária vai para o inferno, para os castigos eternos, para as condenações eternas. Claro que não. Assim como um aluno que não passa de ano tem como consequência a repetição das lições, ele vai repetir as lições, não como punição, mas como oportunidade pedagógica. Nós também. A Terra está mudando do estágio de expiações e provas, caracterizado pela dor, para o estágio de regeneração, caracterizado não pela perfeição, mas pela boa vontade. Porque também quem permanecer na Terra, quem estiver na regeneração, não estará no paraíso de ócio eterno, de tocar harpa sentado nas nuvens sem nada de produtivo fazer. Nem o inferno teológico é verdade, nem o céu teológico é verdade. São ambos ilusões da mente humana. De forma que aquele que não for selecionado apenas repetirá lições, apenas receberá novas e novas e novas oportunidades infinitas vezes. Aquele que passar, que for promovido junto com a Terra, também não viverá um ócio, muito pelo contrário, regeneração. A própria palavra diz trabalho. Trabalho. Muito trabalho. O que precisa ser regenerado na humanidade da Terra? Você consegue, muito pelo contrário, encontrar algum aspecto da vida humana que não precise de uma profunda regeneração? A política, a saúde, a educação, a justiça, a polícia, a família, os hábitos humanos, as crenças humanas. Tanto fora quanto dentro, a regeneração será uma tarefa de muito trabalho. E é exatamente esse critério, como qualquer empregador seleciona pessoas com boa vontade para o trabalho, Deus, Jesus, os espíritos de luz estão selecionando pessoas aptas ao trabalho. Não que se declarem aptas ao trabalho. Numa entrevista de emprego, todo mundo diz o que imagina que o empregador quer ouvir. Mas aqueles que estiverem trabalhando, que estiverem demonstrando a sua boa vontade, porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, segundo Jesus, e sim aquele que fizer a vontade do Pai. Ou seja, para entrar no reino dos céus, que é a terra, mundo de regeneração, é preciso estar fazendo alguma coisa de concreto, no sentido do serviço compassivo, da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Essas palavras tão lindas, tão faladas e tão pouco praticadas por todos nós. Que a gente tenha claro o que está em jogo, que a gente tenha claro qual é o critério de Deus para fazer a separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, tão anunciada por Jesus e tão necessária, porque o único fator, as ideologias proclamam que farão mudanças por si só, as religiões proclamam que farão mudanças por si só, o consumo diz que se nós comprarmos
tudo que nos é oferecido, seremos felizes e o mundo estará melhor. Mas tudo isso sozinho não faz mudança, porque a única mudança efetiva está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós, como anunciou Jesus. Sabermos o que está em jogo, saber onde está essa grande mudança que precisa acontecer dentro de nós, saber em que sentido está essa mudança, no sentido do amor, do serviço, da compaixão, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E saber o tempo dessa regeneração. Qual é o tempo da regeneração? Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ser muito bom. Se eu conseguir um emprego, eu serei muito bom. Se tais e tais, nada disso. O tempo da transição individual essencial para a transição planetária é agora. Faça o que pode agora. Não tem dinheiro? Use bem o seu tempo. Não tem dinheiro? Use bem o seu pensamento. Ah, mas quem tem que mudar o mundo são os poderosos. Os poderosos são os políticos e os milionários e os influencers. Não. Você é o grande poderoso do seu pensamento. Você é o grande Deus do seu tempo. Como você tem usado o seu tempo e o seu pensamento? Ninguém manda no seu tempo e no seu pensamento. Use bem essa fabulosa riqueza. Já. Maravilha. Muito bem, estamos estudando a reencarnação. E dentro da reencarnação, capítulo 7 desse maravilhoso O Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 7, já estudamos as questões de 330 a 333, e hoje vamos estudar a 334 a 335A. Nesse trecho de hoje, estudaremos a escolha do corpo. Essa perspectiva espiritual é fantástica para nós ressignificarmos, ressituarmos o corpo dentro das nossas vidas. Nós temos nos identificado com o corpo, nós nos temos apegado ao corpo, como se o corpo fôssemos nós. E identificados assim com o corpo, apegados assim com o corpo, temos promovido todas as violências. Todas as violências vêm de um apego excessivo, tóxico, absurdo ao corpo. É nos achando brancos que oprimimos negros, é nos achando homens que oprimimos mulheres, é nos achando ricos que oprimimos os pobres, é nos achando judeus que oprimimos palestinos e vice-versa de tudo isso. Ah, então nós não somos nada disso? Não somos nada disso. Isso são vestes momentâneas que precisamos nos desidentificar, nos desapegar, perceber que são apenas roupas. Perceber que são apenas roupas. E que inclusive aqueles que usarem muito mal uma roupagem podem muito bem, tendem muito bem a numa próxima experiência vir na outra polaridade. E é assim que o homem sexista, opressor de mulheres, pode renascer mulher. E o rico renascer pobre. E o branco renascer negro. Não por punição, mas porque a empatia é tão importante. A compaixão é tão importante. Colocarmos-nos no lugar dos outros é tão importante. Que quando não fazemos por boa vontade, podemos ser levados a fazer obrigatoriamente, compulsoriamente, na matéria, renascendo no lugar do outro para aprender o ponto de vista do outro, que o nosso fanatismo, nosso radicalismo, nosso egoísmo nos proíbe, nos impede de fazer.
ressignificar a nossa relação com o corpo é o convite de hoje. Urgente, importantíssimo para a nossa pacificação, já que a fonte de toda violência é a identificação com o corpo, a desidentificação, a revisão do corpo na perspectiva espiritual é um maravilhoso remédio. Vamos tomá-lo? Muito bem, questão número 334. Kardec pergunta assim: a união do espírito com um determinado corpo físico é escolhida com antecedência ou essa escolha somente acontece no último momento? Entenderam? Quer Kardec saber se a escolha do corpo físico ela vem de muito tempo atrás, fruto de um planejamento, ou acontece no momento, no último momento, dele ser colocado no corpo A, B ou C. E a resposta é: o corpo físico em que o espírito vai reencarnar é sempre escolhido com antecedência. Sempre. Ao escolher a prova pela qual deseja passar, o espírito pede para reencarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia antecipadamente que tal espírito se uniria a tal corpo. Alguém pode falar assim: Deus sabia. Mas o espírito sabia? Excetuando a exceção das reencarnações, que são as reencarnações compulsórias, onde o espírito é obrigado a reencarnar em quase que total inconsciência do seu planejamento reencarnatório, todos nós passamos por institutos de reencarnação, nos quais instrutores planejam para nós, e com algum grau de envolvimento de cada um de nós, os fatos principais, a família onde encarnaremos, o país onde encarnaremos, e o corpo no qual reencarnaremos, de forma que a encarnação como um todo é fruto de um planejamento de grande antecedência, no qual o corpo é um dos itens importantes, que, portanto, é determinado muito antes da encarnação acontecer, da concepção acontecer. E o grau de conhecimento de cada espírito depende do grau de consciência, de elevação que ele tenha. Assim como uma criança, um bebê, não participa de nada das decisões de uma família, todas as decisões são tomadas por seu pai e sua mãe. Conforme esse bebê cresce, vai participando crescentemente das decisões. Não é assim? E assim um trabalhador também, assim que ele entra numa empresa, ele é muito pouco ouvido, mas conforme ele vai mostrando a sua capacidade, vai provando o seu discernimento, ele vai cada vez mais participando do processo decisório, da escolha das tarefas, da maneira como se faz as tarefas. Em todo lugar é assim. Mais será dado àquele que mais consciência tem. Não é? Muito bom. Então eles respondem que a escolha, que o corpo físico em que o espírito vai reencarnar é sempre escolhido com antecedência. Ao escolher a prova pela qual deseja passar, o espírito pede para reencarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia antecipadamente que tal espírito se uniria a tal corpo. E não apenas Deus sabia, mas os espíritos coordenadores do processo encarnatório sabiam.
E o próprio espírito sabe também, na medida da sua consciência, na medida da sua evolução, na medida da sua maturidade. Se for o equivalente a a um bebê espiritual, pouquíssimo saberá. Se for o equivalente a uma criança, saberá alguma coisa. Se for um adolescente, saberá muito mais. Se for um espírito maduro, saberá plenamente. Muito lógico, não é? Questão número 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo físico em que vai encarnar ou apenas o modo de vida que lhe servirá de prova? A resposta vem: o espírito pode também escolher o corpo, uma vez que as imperfeições desse novo corpo constituem para ele provas que o ajudarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. Então, um grande conjunto de provas que um espírito precisa atravessar, precisa vencer numa reencarnação, são condizentes, são do universo do corpo, são referentes ao corpo, e não apenas as doenças, mas o atendimento ou não ao padrão de beleza. Isso sempre influenciou, e hoje em dia, que é a era da imagem, influencia como em nenhum outro momento. As pessoas muito bonitas recebem um ônus. Nós pensamos que é tudo de bom ser bonito, mas não é. As pessoas muito bonitas sofrem uma série de assédios desde muito cedo. As modelos, as atrizes, as mulheres muito bonitas, quase todas têm um depoimento a dar nesse tristíssimo, trágico campo da violência intrafamiliar, por exemplo, mas também do assédio em locais de trabalho e assim por diante. Só para dar um exemplo. E também as pessoas que não atendem, que estão em desacordo com o padrão de beleza e se escravizam a esse padrão, passam a vida toda e todos os recursos, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro buscando atender a esse padrão de beleza, também tem depoimentos a dar sobre como é difícil. Mas então se os bonitos e os feios sofrem cada um do seu jeito, como conseguir lidar bem com o corpo nesse aspecto da beleza? Claro, aceitando-se. É tão luminosa, é tão alegre a presença daquele que se aceita, não é verdade? Aquele que brinca com a sua beleza, que desvaloriza a sua beleza, que desmitifica a sua beleza, libertando-se das máscaras, das maquiagens, dos padrões, assim como os feios se tornam simpáticos, se tornam belos quando se aceitam, os bonitos também conseguem se desmitificar e se libertar dessa obsessão. A aceitação da sua condição, não apenas para a beleza, a aceitação da sua limitação em termos de força, em termos de saúde, em termos de limitações que surgem às vezes desde cedo. Para tudo isso, a aceitação é uma chave de evolução, não é? Então, o espírito tem o direito de escolher o corpo físico em que vai reencarnar? A resposta é: o espírito pode também escolher o corpo, uma vez que as imperfeições desse novo corpo constituem para ele provas que o ajudarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar.
Muito interessante. E continua a resposta. Entretanto, nem sempre é permitido ao espírito escolher um novo corpo, apesar de ainda lhe restar o direito de pedir. Quando é que ele não pode decidir qual corpo terá? Quando ainda estiver embriagado, envolvido, sem discernimento para entender e aceitar o processo do seu corpo. No processo reencarnatório. O papel do seu corpo no processo reencarnatório. Então, os orientadores decidem por ele, como mesmo aquela figura já evocada aqui, dos pais. Que quando os filhos não têm discernimento, eles impedem esse filho de comer comidas que não lhe fazem bem, em horários que não lhe fazem bem, mesmo que eles queiram muito. E por que eles o impedem? Por que os pais impedem o filho de beber bebidas alcoólicas, de comer a sobremesa antes do almoço, de comer alimentos que não atendem às suas necessidades? Porque cabe aos pais, na inconsciência dos filhos, tomar decisões pelos filhos. Pelo menos até uma certa idade. Não é assim? E assim também é no processo reencarnatório. Quando o espírito não tem maturidade, as escolhas são feitas por ele, por seus tutores, por seus anjos de guarda, pelos orientadores dos institutos de reencarnação. Porque estamos numa família, e numa família a regra é: os maiores cuidam dos menores. Muito bom. Última pergunta desse nosso estudo de hoje, questão número 335A. Nós sugerimos e enfatizamos: adquira o seu livro do Espírito para poder melhor aproveitar e fazer as suas reflexões até antes dos nossos encontros, mas certamente depois, porque nós nunca pretendemos aqui ter palavra final sobre nada, mas sim que as nossas reflexões estimulem as reflexões de cada um. Certo? Então, 335A. No último momento, o espírito pode recusar o corpo físico que ele mesmo escolheu? Se o espírito recusar, sofre muito mais do que aquele que permanece estacionário e não tenta nenhuma prova. Então, o espírito pode recusar, mas se recusa, sofre muito mais do que aquele que não aceita as provas da vida. Porque o melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil em Música Fantástica, é aqui e agora. A melhor experiência para um espírito que vai reencarnar, já decidido com a ajuda de espíritos de luz, é a reencarnação. Se ele se recusa a isso, e muitos abortos espontâneos ocorrem por decisão dos espíritos, que se recusam, e com a sua forte recusa forçam a ocorrência do aborto espontâneo. Aqui os espíritos confirmam que o espírito pode recusar, mas que essa recusa lhe acarreta consequências. Uma delas, inclusive, pode ser, mas nem sempre, a reencarnação compulsória. Cada caso é um caso, não há regra geral, mas sim, a recusa gera consequências importantes para o espírito que se recusou.
tanto no caso da criança que provoca o seu aborto espontâneo, quanto no caso do pai e da mãe que fazem também a recusa através do aborto. Tudo traz consequências. Como diz a física, a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E sermos responsáveis, que é o que todo pai e toda mãe quer para os seus filhos, e Deus quer para nós, é respondermos pelos nossos atos. Não como punição, mas como chamamento ao aprendizado, à cura, ao amadurecimento. É muito bonita essa comparação da nossa relação com o alto, da nossa relação com os tutores, da nossa relação com Deus, como de uma família. Tão importante que Jesus nos ensinou na sua oração e ao longo de todo o Evangelho a tratar Deus como Pai Nosso. Porque Ele só quer o nosso bem, trabalha incessantemente, incondicionalmente por nós, servindo sempre. E um pai e uma mãe servem não apenas pela misericórdia, mas pela justiça. Não apenas pelo colo, mas pelo certo e errado. Não é? Deus também. Quando nos ama, quando nos acolhe, nos acarinha, mas também nos ama quando nos chama a respondermos pelos nossos atos. Porque só assim pode uma criança crescer. Muito bom. Fundamental adquirirmos essa consciência, essa visão ampla. A reencarnação é sim um processo de crescimento na responsabilização. Disse Paulo de Tarso nas suas cartas, numa formosíssima figura, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós somos livres, e essa frase encerra a solução do dilema entre liberdade e predestinação, entre livre-arbítrio e destino. Porque todos nós somos livres para fazer aquilo que nos é dado decidir. Mas tudo que você é livre para decidir agora, você receberá mais tarde, nessa vida ainda ou em outra, a consequência do que fez. Estimulante, luminosa, libertadora, caso tenha sido uma escolha feliz. E reparadora, obrigatória, compulsória, se tiver sido uma escolha infeliz. É assim que somos livres no plantio, mas predestinados na consequência dos nossos plantios infelizes. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Entender a reencarnação a partir dessa frase resolve muito dos dilemas que nós tínhamos. Porque sim, um corpo físico, sim, algo que acontece enquanto éramos criança, algo que vem como acidente, uma doença para a qual não colaboramos, há uma infinidade de dores que vêm até nós que não tem como causa nenhuma decisão infeliz nossa tomada nesta vida. Se não vem dessa vida, claro que a causa dessas nossas dores remete-se a uma vida anterior. E a frase perolar, que complementa muito a figura de Paulo de Tarso, é de Chico Xavier, que eu não saberei repetir palavra por palavra, mas que na sua ideia diz o seguinte: não nos é dado voltar ao passado e refazer as decisões infelizes que nos trouxeram consequências dolorosas no presente.
Mas só nós podemos, no presente, tomar boas decisões para colhermos consequências luminosas no futuro. Que essa imagem, que essa verdade, que essa visão ampla sobre a vida nos ajude a nos reorientar e a tomar as melhores decisões para nossas vidas. Paz e bem, que essa lucidez percorra e estimule toda a terra. Que todos nós aceitemos o convite à responsabilidade que cada situação nos traz. Aceitando as dores atuais e programando alegrias futuras, tudo com aceitação, com lucidez, com coragem. Graças a Deus. Muito bom. Mônica Silva, Adelson Lopes, Mônica está aqui. Sayonara, a Mônica lembrando de amigos. É muito bom nesse momento que a gente recebe o pão de luz das mãos de Jesus, nós compartilharmos como os discípulos fizeram no milagre da multiplicação. Muito legal, Mônica. A Sayonara Angélica, muito legal estar aqui. Rita de Cássia Monteiro, Maria Aparecida Rodrigues, Andréa Salvatore, o amigo da Seara de José, que nos traz as suas bênçãos. Que Deus nos abençoe a todos que nos colocamos na tarefa da divulgação da luz, do compartilhamento do pão, não é? Emir Cajazeira Silva, Adelaide Dias, Roseli Lanciotti, Luciano Nunes, Ana Paula Caires, Andréa Salvatore. Muito bom estarmos juntos. Fico muito feliz a cada renovação do nosso grupo, da nossa fraternidade. Que ela seja sempre essa fonte de lucidez e de coragem, para que a gente sintonize cada vez mais, mas pratique as lições aprendidas, porque o nosso momento é de oração, mas é de ação. Oração e ação termina aqui hoje e nos convida para o de amanhã, onde estaremos novamente reunidos às 18 horas. Um grande abraço para vocês e se vocês entenderem que pode servir para mais alguém, compartilhe esse nosso momento. Um grande abraço, muita paz e muito bem a todos. Até amanhã.